porque sou eu que invento essas coisas aqui, entendeu? O certo era só Ia ficar 4. todo mundo bonitinho. Mas aí eu inventei isso daqui. Eu preciso testar a voz de todas vocês. Todas? Todas. Vocês. Querida. Puxa Hello. bem pra beiradinha o microfone. Lembrem-se sempre de estar bem apontado para a boca. Sem fio, sem nada. Por que você é sem fio? Ela vai se ver depois igual um robô. Ela me filmou. Não, isso vai pra internet, fato. Não, a gente vai botar, acabamos de fechar os 50% dos ingressos IME e a pessoa já ficou desesperada. Derruba o copo d'água. Pobre, você se assustou com 50% das vagas. O microfone dela ali tá... Tudo é com... Eu acho que estão já te sacaneando, Leandra. Só percebi. Fala, Ficar Leandra, pra quietinha. ver se tá Vou bom, ficar não é melhor não. Tadinha, ela ficou... Ela Depois que ela já é quieta, depois que derrubou o copo... você não conhece, Leandra. Ah, é? Então ela tá fazendo Você não charme. conhece, Leandra. Leandra é a mais bagunceira daqui. Karen, vai continuar falando só Percebe, pra né? regular Derrubar na sua copo. voz. Leandra é a Mas mais você até- bagunceira. Vou gravar. Leandra é a mais bagunceira desse grupo. Beleza. Fala um pouquinho. Som IME, mulheres milionárias. Atenção. Boa. Intriga da oposição. Intriga da oposição. Boa. Manda ver. Vai, ô... Thay. Não, depois o dedo eu resolvo. O dela vai ter que regular, né? Porque eu roubei aqui o microfone. Esse daqui eu forço ele a fazer umas adaptações mesmo. Não. Olha, tá todo mundo com negócio de celular. A gente começou e você tá Eu falando. sou péssima. Ih, já começou? Fala, galera, que tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um... E não, hoje é Leste Conexão, gente. É porque já é tantos podcasts que tá rolando que agora a gente... Vocês já ficam já perdidos, né? Mas você vê que aos poucos já não sou mais eu, né? Por quê? Porque o podcast tem que ser um ambiente, tem que ser assim uma imagem onde seja mais chamativa, mais harmônica, né? E aí por isso que eu vou saindo de cena bem aos poucos. Né, gente? E, gente, hoje o Leste Conexão tem aqui uma participação especial, que são as meninas do IME. Vocês vão conhecer, gente, ó, tá chegando aí, inclusive, tá? Aproveitem. Não só curtam, sigam, compartilhem, comentem lá no Leste Empreendedor e também do IME, que vocês vão saber logo, logo, tá? A gente vai começar primeiro apresentando cada uma e depois começar com a pergunta que é padrão básica, né, de como surgiu o IME, tá? Então vamos começar com você, Karen, se apresente. Eu acho que vocês devem lembrar da Karen, né, de outros vídeos, mas de alguns outros episódios, cortes, mas vamos lá. Olá, sou Karen Rose, mentora e consultora de gestão e liderança de negócios. Vim aqui com o propósito de ajudar mulheres, né? E a gente vai contar um pouco dessa história linda que começou lá em Maricá e a gente vai trazer para vocês esses insights. Olá, pessoal. Eu sou a Mariana Ribeiro, mentora de posicionamento, e a gente provou como fazer de um limão uma limonada e hoje está aí sentando em grandes mesas igual Leste, agora aqui no Pod Studio. Então, tudo através do que a sua marca, das suas ações, como que você está se mostrando cada vez mais para o seu público. Olá, meu nome é Leandra Quintanilha, sou assistente social e especialista em finanças pessoais. E eu estou aqui para falar, né, como é importante cuidar do dinheiro. Não basta, né, ter bastante salário, né? Não basta ter a conta cheia, porém tem que saber como posicionar o dinheiro para cuidar dele. E eu estou aqui para ajudar mulheres a cuidar do seu dinheiro para transformar a sua vida. Olá, me chamo Tainá Vasconcelos, sou fotógrafa, videomaker mobile, diretora do Leste Valley, do Comitê da Elite Criativa. E eu estou aqui para falar que eu sou um case de sucesso do IME e que a minha vida foi transformada a partir do momento em que eu conheci essas preciosas, essas mulheres empoderadas, empresárias e que têm feito a diferença lá em Maricá e também já fizeram e fazem a diferença na minha vida.
Então, gente, bom, a apresentação tá feita. Vamos agora para as perguntas e quero fazer uma pergunta provocativa para vocês. Vamos lá. Por que IME? E por que vocês resolveram que o IME ele vai revolucionar a Maricá? O IME foi até uma pauta, né? Porque ficamos pensando com um nome simples, de fácil memorização, que é importante para uma marca. E, assim, em relação à empresária, que a gente sabe que tem muitas empreendedoras, principalmente em Maricá, mas é que elas já se ponham nesse lugar de visão. Né, que já estejam preparadas para dar esse próximo passo, que não é algo impossível, que empreender faz parte dessa jornada, mas você já se visualizar grande, você almejar a sua marca sendo reconhecida, já ia ser esse ponto inicial. Né? E quando a gente fala em imersão, é justamente você entrar de cabeça, você, de fato, olhar para o seu negócio com essa propriedade, a ambiência, as pessoas, para que, de fato, você chegue nesse objetivo. Perfeito, a Mariana falou muito bem. E a gente fala isso com propriedade porque a gente começou de baixo, né, meninas? Nos encontramos numa feira, embaixo de uma lona, né? E de lá saiu esse lindo projeto, onde a gente, de fato, entendeu o nosso poder dentro da região ali para alavancar as mulheres, que empreendedoras, na verdade, são empresárias, como você disse, sim, né? Sim. Nós somos empresárias, mesmo que pequenas, mas com um potencial enorme de crescimento. Eu acho que a Leandra vai ter mais até propriedade para falar sobre isso, né? Porque ali a gente se conheceu nessa feira, e o intuito é o quê? Vender, né? Justamente levar o seu produto, e nós, como prestadoras de serviço, a gente meio ficou deslocada, né, Lê? Então, né, nós nos conhecemos, né, no coletivo de mulheres. Foi numa feira de network, né, onde estava acontecendo, e a feira normalmente era só de produto, né, onde as pessoas expõem seu produto. Então, foi aberto, né, essa possibilidade das pessoas de levar o serviço. Aí eu já tinha conhecido a Mariana, passei um zap para ela: Mari, vamos participar da feira. Ela nem sabia, colocou o nome dela lá, e nós seguimos conforme protocolo, né? Todas nós organizadas, e chegamos lá. E quando chegamos, já ficou uma do lado da outra, as três. Como era uma feira que estava acontecendo música, né? Tinha show e tinha essa questão da comida, era uma feira mesmo de empreendedoras, nós ficamos, né, dialogando. Uma chegou perto da outra e começamos a falar: e aí, o que você vende? O que você vende? Aí a Mariana, né, de posicionamento, ela começou a me gravar, eu comecei a gravar a cara, e a gente começou na questão, né, da gente de falar o que a gente fazia. Foi quando surgiu, por que não, né, fazer uma imersão. Os objetivos, né, se cruzaram, porque no final, nossa, meu sonho é palestrar. Mas eu tenho uma vontade também de falar com o público. Eu tô doida para migrar. Estamos numa transição aqui. E eu tô doida para migrar, para ser empreendedora, virar uma empresária. Então, tudo ali se casou devido a essa ambiência, a se colocar também. Muitas mulheres acham que estar numa roda de network é só sentar e ouvir, não é se comunicar. E ali não, a gente fez totalmente o inverso. A gente sentou, uma escutou a outra, uma consumiu da outra. Então, foi muito importante para nascer esse projeto. Naquele dia nós não vendemos nada. Não vendemos nada. Nenhuma mentoria, não vendemos nada, porém saiu esse projeto lindo, né? E por que vocês acham que o IME ele vai fazer a diferença? Diferente dos outros projetos que tem em Maricá, dos outros grupos de network, por que o IME é diferente? Eu acredito que o IME é diferente devido a essa posição delas olharem mais para dentro. Até quando a gente fala sobre network, né, elas ainda têm esse receio. Nossa, mas eu vou para lá para comprar alguma coisa, eu não sei o que eu vou falar. E a gente trazer esse novo passo, essa nova nomenclatura de estar com outras mulheres que eu também quero estar naquela posição, eu acredito que vai fazer a diferença. Eu acho melhor do que nós três, eu acho que a Thay pode falar um pouco sobre isso, porque ela teve um impacto direto, indireto, e ela vive hoje o que o IME veio transformar na vida daquelas mulheres. Não só ela, a gente tem vários depoimentos. É óbvio, né, que a gente trabalha para ganhar, mas
O principal propósito é elevar o nível de consciência e de conhecimento dessas mulheres da região e mostrar o potencial que ela pode. Mesmo que ela esteja pequena, ela pode avançar muito mais. Então, acho que a Thay é a melhor pessoa aí para contar a transformação. É verdade. Eu estava perdida até encontrar a Karen. Foi a primeira pessoa que eu me conectei e que me apresentou a Mari e depois a Leandra. Mesmo dia, né? E aí eu não sabia, não tinha ideia do que era essa roda de networking. Não sabia o que era isso. Também não tinha experiência fora do contexto da escola e vivia muito dentro de uma bolha. Até que, quando encontro com a Karen, ela me apresenta um mundo de possibilidades, né? E aí, realmente, essa conexão me trouxe consciência de que eu precisava me posicionar, me comunicar, entender sobre vendas. Ainda é uma questão, mas isso só tem 5 meses, né? Então, eu realmente tive uma virada de chave quando eu sentei à mesa de mulheres que querem fazer a diferença, não só para o seu próprio negócio, mas também querem impactar e transbordar em outras mulheres. E elas transbordaram isso para mim. Eu já comecei a colher desses frutos logo nos momentos iniciais ali. Tudo acontece começando, e aí veio a virada de chave, literalmente, quando aconteceu o evento. Então, a partir do momento em que eu rompi, me conectei, me comuniquei, me enxerguei como fotógrafa, porque elas me fizeram acreditar e me enxergar dessa forma, as coisas mudaram, e depois eu tive outras conexões que têm realmente mudado a minha vida, que é o Pedro, né? Que, através do Leste Valley, da NB, eu venho crescendo, venho me desenvolvendo, tudo a partir do momento em que eu as conheci. E é isso. Tá. E o que vocês acharam do primeiro episódio que vocês fizeram Quer dizer, da primeira imersão que vocês fizeram? O que vocês esperavam? Como é que foi? E agora, o que vai ser diferente? Foi um pouco assustador, né? Porque a gente esperava um número de pessoas e na semana superlotou, né? A gente teve que encerrar as vagas porque o local também não comportava. A gente fez com um pouco mais de 30 mulheres. E aquilo, sim, fez a gente acreditar que a gente pode mais. E quando a gente passou pela vida dessas mulheres, a gente percebeu algo muito importante. Será que elas vêm aqui só para ouvir ou elas precisam, de fato, fazer acontecer? E aí a gente vem com um movimento diferente dessa vez, que é fazer uma imersão num modelo de workshop, onde, além da palestra, a gente vai fazer essas pessoas colocar a mão na massa. Então, a gente vai fazer ela experimentar como organizar as finanças, tanto empresarial como pessoal, como se posicionar, trazer realmente a pessoa para execução. Porque sem ação não existe mudança, né? Só sair ali no motivacional não vai funcionar. Ouvir, entender, absorver e agir. É isso que elas precisam fazer. Porque a gente dá o primeiro passo, mas quem dá o passo é cada pessoa que está ali. E esse é o nosso dever dessa vez. Entendi. E qual é a característica principal, que é vamos se dizer, que é a espinha dorsal para a mulher entender que ela precisa se posicionar, Mariana? O primeiro ponto é você entender para quem você fala. Quando, de fato, você tem uma marca e você entende quem você quer impactar e aonde você quer chegar, fica muito mais fácil. E ali no IME eu pude perceber isso porque algumas das que estavam ali viraram minhas mentoradas. E é muito essa questão de, primeiro, você se reconhecer como uma marca. Quando você entende isso, começam a aparecer as pessoas que, de fato, para o seu produto. Então, a gente não cria um produto porque eu quero. Eu não virei uma mentora porque eu quis. E sim, através de uma necessidade de quando eu era uma social media, eu sentia nessas empreendedoras, empresárias que queriam crescer através do digital. Então, quando você olha para si, que se entende e vê o quanto que você pode transformar na vida do outro, né, da vida de outras mulheres, é de fato o que vai sustentar esse posicionamento, a sua história, de fato, fazer um legado através do que você busca. Mas o que ela precisa entender que ela é uma marca?
É isso que eu quero chegar. Porque o que ela precisa... Como que vocês fazem, ou especificamente você que trabalha com posicionamento, fazer? Tá, eu sou uma marca. Como é que você consegue fazer ela entender que ela é uma marca? Propósito e missão. Primeiro, isso tem que queimar. Propósito é igual ao projeto de vida. É a mesma coisa de você estar aqui. Você tem um propósito através desse movimento. Então, isso queima, é isso que te inspira. Por mais que a gente sabe que tem todo o lucro, né, o faturamento por trás, mas não é só sobre dinheiro, é sobre o que legado. Qual é a marca que daqui a 2, 3 anos vai falar assim, nossa, o Pedro fundou esse movimento incrível que hoje é reconhecido no Brasil, que é reconhecido, né, nacionalmente por outros grandes empresários. Então, quando você, de fato, entende o seu propósito ligado ao que você quer entregar, é onde nasce a sua marca. Entendi. E qual o seu propósito, Karen? Vários, né? Mas um deles é realmente impulsionar empreendedores. Na minha vivência, eu percebo que pequenos empreendedores poderiam elevar demais a sua gestão para um nível muito acima do que ele acha que pode, simplesmente pela mentalidade. Então, principalmente nesses eventos, transformar, captar essa pessoa para o lugar certo dela. Porque todo mundo pode. Eu sou exemplo de pessoa que veio dessa cadeira de network, né? Eu ia para longe fazer network, aqui a gente não tinha tanto. E eu era CLT, né? Como a nossa amiga. E eu estou há 2 anos trabalhando nesse negócio, mas eu estou há quase um ano fora do CLT. E hoje eu falo... Hoje a gente estava conversando sobre isso, né, Mari? Sim. Não existe outra opção. Eu não me vejo mais em outro lugar. Porque quando eu vejo a transformação de outras pessoas, faz total diferença para mim. O dinheiro é óbvio que sempre entra no meio do caminho, né? Mas é um caminho que vai acontecer naturalmente. Foi assim na minha carreira de 20 anos aí no corporativo. Aconteceu, foi evoluindo, o dinheiro veio e vai acontecer também como empresária. E para acontecer para mim, tem que acontecer para todos que estão ao meu lado. E é isso que eu quero fazer. Mas o que é mais importante, o dinheiro ou o propósito, Leandra? Lá vem Pedro, né? Vamos lá, né, gente? A princípio, né, assim, você precisa ter um propósito, né, de vida do seu negócio para agregar o dinheiro ali. Porque se você não tiver um propósito, se você não tiver uma missão, por exemplo, as meninas estão comentando, é porque eu estou na transição de carreira, né? Eu sou estatutária, eu estou na transição de carreira, o IME está me ajudando a tomar algumas decisões, porque, assim, meu propósito de vida é, né, agregar, né, junto da vida dessas mulheres, que é possível ter uma vida financeira saudável, sim, porém, com escolhas assertivas em relação ao dinheiro, né? Então, é possível, porém o IME também está me ajudando, as meninas, né? Porque assim, ninguém empreende sozinho, né? Você precisa também de umas outras pessoas e elas falam assim, não, vai dar certo, acredite no seu propósito, e é isso, né? Eu estou quase já, né, largando, como as outras, né, largaram o CLT, por essa missão, por esse propósito que eu vou agregar na vida das pessoas, porém, o dinheiro está atrás de tudo, né? Nós estamos aqui, o dinheiro ele vai movendo, só que ele não precisa ser uma coisa muito ruim. O dinheiro não é ruim. As escolhas que nós fazemos em relação ao dinheiro, isso gera um movimento ruim na gente, né? Porque aí deixa estressada, deixa ansiosa. Então, são coisas que andam lado a lado, né? Propósito de vida e o que você vai fazer com o dinheiro para agregar melhores coisas. Entendi. Tá. Peraí, dá uma pausazinha. É o que seu foi? negócio. É o microfone? Não. É duas coisas. Você está batendo e aqui. O microfone está aqui, aí você está falando com elas aqui. Aí sua voz está sumindo. Está sumindo um pouquinho. Volta, Tá. some. Tá aqui? Joga ele mais para a direita. Isso. E mais pertinho de você. Chega você Tenta mais para sempre- frente. Tenta Isso. sempre reparar se ele vai estar na sua frente. Se você vê que você saiu dele, você... Volta para ele. É por isso Tá. que põe o microfone que vocês não Tá que essa O ideia fone, é né? diferente. Bota o fone, não o microfone. Não, é tampado Headphone, headphone. Tá. Nossos brincos. Volta. Tá, beleza. Volta a pergunta, não, né? Não. Continua. Ah, tá, entendi. E
Então, eu quero perguntar para vocês, quem é que pode me responder. E então, o que vocês oferecem no IME, além de network e além de uma imersão de mudança de mentalidade? A gente, principalmente esse acolhimento, porque a gente sente essa necessidade em ouvir essas mulheres. Então, o primeiro ponto é esse acolhimento e aí sim entender em que ponto ela está, se ela é uma iniciante, se ela é uma intermediária, às vezes até uma avançada, mas que precisa ali de um suporte. Às vezes ela está tudo estruturado, mas uma foto mais profissional vai fazer essa diferença. Ela tem um time, mas uma gestão mais qualificada vai fazer essa diferença. Então, esse primeiro acolhimento, para depois a gente entender em qual área de atuação vai ser mais eficiente cada uma de nós. E como é que funciona esse acolhimento? Esse acolhimento, primeiramente, eu acho que até a Leandra, né, é mais cativante assim com as meninas, mas é realmente trazer elas para dentro do IME. Então, quando a gente faz esse convite, a gente procura entender que tipo de negócio, há quanto tempo está no mercado, para fazer sentido para ela investir, estar no IME, por mais que é um valor considerável, né? Mas tudo é investimento. Então, elas se preparam, elas têm roupa, tem todo aquele momento, fecha a agenda muitas das vezes no dia para estar ali. Então, primeiro a gente tem esse primeiro contato. Qual é a necessidade? O que você está buscando? Faz sentido para você estar em contato com essas mulheres hoje para dividir cada ponto desse posicionamento, gestão, e aí sim a gente poder atuar e se é efetivo ou não para ela. E sabe o que é legal, Pedro? Aí é ideia sua, mas eu acho muito interessante para a gente começar também, é trazer essas pessoas que estão lá em Maricá para o palco, né? Porque a nossa missão é trazer. Então, a Thay veio para o palco e a ideia é trazer outra pessoa já para o palco. E essa comunidade que a gente está criando ali dentro de Maricá, é óbvio que tem pessoas também de outras cidades, mas dentro de Maricá é para começar a colocar elas em palco. Não só a gente só foi o primeiro passo. Já o segundo já vem crescendo com a Thay, e a Thay já vai vir trazendo mais uma pessoa, né, Thay? Exato. Eu fiquei encantada, porque ao contar a minha história ali por 10 minutos, né, naquele evento, e eu fiquei tremendo o microfone pela primeira vez ali. E logo depois disso, algumas pessoas vieram me procurar, falando que se identificaram, né? Então, o IME, quando nós contamos a nossa história, porque todo mundo ele contou um pouquinho da nossa história, eu contei a minha história, mas elas também, no momento da palestra. E algumas mulheres vieram me procurar, falando, tá, eu me conectei tanto com a sua história, porque as pessoas têm tantos medos, são tantos desafios para empreender, né? Enfim, travam ali, não conseguem, eu não consigo postar um story. Eu não sei vender, eu não sei postar no feed, eu queria aparecer mais. E aí, quando eu contei ali a minha fraqueza e, ao mesmo tempo, a solução que elas me trouxeram, algumas delas vieram me procurar e se identificaram com a minha história. Então, já tiveram a sua mentalidade ali transformada, com o desejo de vender, de buscar mais conhecimento, de se expressarem mais nas redes sociais. Então, cada uma, né, a Lê, a Mari e a Karen, elas impulsionaram ali, transbordaram. Foi incrível e tem sido incrível. A gente até brinca que tem uma menina que é uma fã do IME. Ela fica encantada. Então, assim, é um trabalho muito intenso e que transforma mesmo. Porque, assim, né, além dessa conexão, né, da empresária, né, da mulher virar empresária, é também uma transformação pessoal, né? Por exemplo, eu vou lidar com as finanças pessoais. Porque, assim, como é que uma mulher ela vai gerenciar, né, que vem a parte da Karen, né, que é gerenciar o seu negócio, se ela também não gera o seu próprio dinheiro pessoal? Então, você precisa estar alinhada ali também com o seu propósito pessoal para você também começar um negócio. Então, é isso que a gente também está trazendo, né? Está trazendo essa transformação também pessoal, que é aquela questão do dinheiro, o que eu faço com o meu dinheiro, se meu faturamento está alto, como é que eu vou fazer se eu não sei organizar minhas finanças pessoais agora? Então, é isso que a gente está trabalhando essas mulheres. As mulheres que estão chegando, né, com a gente para o IME, nós estamos trabalhando isso. Primeiro pessoal e depois também o negócio, para poder agregar mais, para elas terem um faturamento também, né, que é o desejo de todas, né? É um faturamento também alto. E gerenciar muito bem, como Karen faz. E como é que é o processo de vocês, de encontrarem o IME, quem não conhece,
até adquirir o ingresso e no dia do evento, como é que funciona todo esse processo? Só eu que falo. Deixa a Thay falar um pouquinho, Vai, né, Thay, Thay? quer trazer essa experiência? Fora. Como que funciona o processo de captação, vamos colocar então no modo comercial, né? De encontrar um grupo, viram que vai ter futuramente vai ter um grupo de network, ele vai ter uma reunião de vocês, vai ter uma imersão. Como é que funciona ali? É só quando tem uma imersão, tem um grupo, tem o que tem ali para elas? Beleza, eu vi que vai ter. Agora, qual é o processo até chegar o dia do evento? E o que é o pós-evento? O que acontece no pós-evento? Então, nós fazemos um trabalho educativo, basicamente, nas redes sociais, né? Através do Instagram, explicando o que cada uma faz e o trabalho, como o trabalho de cada uma impacta, né? Na vida da pessoa. E depois elas têm um link na bio. Tem um grupo, né? Elas entram nesse link, têm acesso ao grupo. Ali também tem um aquecimento, né? Nesse grupo, tem postagens até o dia do evento. Então, a gente faz esse trabalho mesmo nas redes sociais. Além da captação também, né, uma a uma, através depois esse processo de acolhimento que a gente faz, a gente também começa a identificar outros potenciais à sua volta. Então, a gente faz essa indicação, né, elas começam a indicar outras profissionais, à nossa volta também, profissionais que a gente tem, eventos que a gente participa, né, além dos impulsionamentos, tráfego, que é muito importante que a gente faz, mas basicamente ali na cidade esse movimento de um a um mesmo, onde a gente tem a oportunidade de trazer, uma vai sendo repassada pela outra, e aí o pós-evento é justamente continuar esse grupo aquecido, né, para os futuros projetos, que, né, a ANB vai vir agora, que vai ser bem bacana também, que é uma outra nomenclatura para ela estar cada vez mais ativa. Tá. Quando foi o primeiro IME e quando é que é o próximo? O primeiro foi em dia 23 de novembro. Isso mesmo. Que nós realizamos lá numa cafeteria com um número mínimo ali de 50 mulheres. E foi engraçado, foi até um dia chuvoso, mas todas estavam lá presentes. E agora o nosso 12 de abril, que vai ser, de fato, um trabalho imerso, né, de 9 até as 4 da tarde, é onde elas vão reescrever a marca, elas vão verificar pontos da gestão e principalmente das finanças. Esse tempo que vocês tiveram de um para o outro, qual foi o processo do... vocês pensam em quantas vezes por ano, ou foi um caso atípico, ou é por causa do planejamento? Por que teve esse intervalo? Devido a muitos eventos, né? Depois o IME surgiram muitas oportunidades, o Leste foi entre grandes coisas que a gente fez, está vindo fazendo, né? Virando diretoras, ocupando grandes espaços. Então, é mais questão de casar agendas, mas a nossa ideia é que vire um evento anual grande, onde a gente possa chamar outros palestrantes, quem sabe dividir em 2, 3 dias e ter, de fato, aí um evento reconhecido na cidade, para que, de fato, elas se preparem para um ano de transformação. Tá, então vai ser só uma vez por ano? A ideia é que agora ele vire um evento... uma vez por ano. Isso. Só lembrando, a gente tem, como a gente vai inaugurar a ANB, até bom aqui falar, a gente vai inaugurar a ANB, que vai ser mensal. E o IME vem como patrocinador exatamente para engajar todas essas mulheres mês a mês. Então, a gente faz uma construção de mentalidade, de crescimento, para elas se prepararem para um evento maior. Isso. Porque de nada adianta ir para um evento, né, um ano depois. Mas vai ter ali o mês a mês, a partir de maio, a ANB vem para suprir essa necessidade, para elas também conhecer outros campos de possibilidade, né, a ambiência como um todo. E aí o IME por trás, fazendo esse trabalho mais direcionado para esse evento anual. E vai ser sempre em Maricá? Maricá. Sempre em Maricá. Tá. Esse próximo evento agora, que é do dia 12, vai ser aonde? Vai ser lá no Aleixo. Vai ser no restaurante Aleixo, em Araçatiba.
Araçatiba. na orla. Selecionado na orla pela de Araçatiba. Leandra. Ela é bem criteriosa. O É, lugar é porque, assim, lindo, o lugar é lindo. Quem não conhece Maricá, né? Maricá ele é conhecido pelas suas belezas naturais. Uhum. O restaurante está localizado na orla de Araçatiba, que é em frente à lagoa. Dos pontos Então, turísticos, assim, né? Bem procurados. Além de ter o conhecimento, você ainda vai estar olhando aquela lagoa, que ela é linda. Nossa, a Thay tirando fotos totalmente estratégicas. Com ar-condicionado para ficar fresco o dia inteiro, para pensar. Porque eu sou calorenta, né? Então, Um almoço, né? Que vale a Coisas pena. que eu não pensaria. não. Isso é coisa de mulher, Mínimos né? detalhes, né? São Inclusive, a detalhes. gente quer fazer um brinde maravilhoso no pôr do sol. Torcer para estar sol, pra gente fazer um brinde bem bacana para registrar isso. Né? Hoje uma pessoa veio me perguntar, mas Karen vai ter? Falou desse brinde, né? Eu falei, olha, vai ter muitas coisas diferentes do primeiro. Quem esteve no primeiro já sentiu um pouco esse termômetro, mas a nossa ideia é realmente, dessa vez, ser um dia de imersão para poucas mulheres ainda, né? Ainda não é um evento gigante, mas poucas mulheres. Mas de forma mais exclusiva e intencional, para elas realmente saírem de lá com um plano de ação para ela fazer. Eu vou fazer uma pergunta meio clichê, mas é uma pergunta provocativa. Faz parte do Pedro. Faz parte do movimento. Por que apenas mulheres? Porque eu acredito que cada vez mais mulheres que empreendem precisam ter essa voz. Elas estão muito restritas dentro do próprio negócio. Eu digo isso porque quando eu comecei, eu ficava isolada em casa. Era eu e o meu computador. E aí, depois que, de fato, me conectei com as meninas, que eu vim para cá, a gente se conectou, começamos a participar de vários movimentos, eu senti essa mudança, a ambiência cada vez mais. Apesar que eu já participava de eventos anuais, mas não era aquela coisa de saber que terça-feira eu vou encontrar alguém, quinta-feira, sábado, vamos para um podcast, vamos para um evento. Então, você saber que tem outras pessoas que estão no mesmo barco que você, mas em busca do mesmo lugar, é justamente sair dessa zona de conforto. E pensando assim, como mulher, mãe, esposa, às vezes a gente se diminui muito por isso. E estar ao lado de outras mulheres que passam pela mesma situação que a gente consegue fortalecer umas às outras. Eu acho que é um dos principais motivos, né? Sim. Aqui, nós 4 já é assim, né? É verdade. Sim. Não é lindo o dia a dia. A gente tem várias barreiras, várias pedras no meio do caminho. Uma chora, outra ri, a outra puxa. Então, assim, quando a gente tem pessoas que entendem da gente, fica muito mais fácil de interagir e absorver ali o assunto. Tá, aí você acha que... Exceto alguns homens, né? Assim, que às vezes conseguem interagir com a gente. Você, por exemplo, é uma pessoa que consegue captar muito do feminino. Que eu falo realmente de sentimentos, né? Que a mulher não é só... Não sei, tem algo diferente. Concorda comigo? O quê? Que mulher tem algo diferente? Que a mulher tem algo diferente? Não, total. Tem que saber... Então, total. Melhor do que eu, acho que é você falando. Eu falando, logo eu, viu? Falando sobre isso, que escolheu esse mundo feminino, viu? Louco, pra quem, né? viu? Pra quem disse que eu não sou uma pessoa bacana, viu? Viu? Eu sou. Às vezes, tá? Sabia, Porque homem é homem. De vez em quando eles são brutos. Mas a gente entende. Ignora a gente. Logo eu, gente. Viu? Foram lá e... Não, agora é a hora da alfinetada. Ignora a gente. Quando muitos podcasts, aí um vai catucando já o outro. Exatamente. Eu pergunto isso porque, mulher, vocês acham que não há um incentivo, que há um incentivo ou que está começando um incentivo de empreendedorismo feminino, vamos dizer? Eu acredito, vai ler. Não, comparar a pergunta anterior, né? É porque eu acredito que a mulher possa ter a sua liberdade financeira. Né? Eu acredito nisso, porque assim, a gente tem vários lugares que a gente está, mas muitas delas deixam, às vezes, o financeiro delas para lá. Entendi. Né? Seja na sua relação familiar, né? Que às vezes ela ganha menos do que o homem ganha mais, né? Depende da posição salarial que ela tem ali.
Então é isso, eu acredito que a mulher pode ganhar muito sim. Então, Uhum. por E isso até que eu Mas falo agora eu vou- para puxar pro Tá, dinheiro. mas agora eu vou perguntar pra você, Leandra, Específica. especificamente. Não Bem sempre, com bicho cornando, não né? sempre, não sempre pôde. Hã? Elas não, as mulheres sempre não puderam assim, ganhar. Se a gente for analisar a história, né, as divisões sociais do trabalho sempre foi mais para o homem do que para a mulher. Né? A mulher ela sempre teve o trabalho, né, muito mais inferior do que o homem. Então, a gente está nessa conquista da luta. Né? Mas A o gente tá trabalho lutando. inferior você diz com relação a E quê? a relação também salarial. Né? Salarial. Porque, às vezes, tem mulheres que estão na mesma posição que o homem que ganham menos do que o homem. Né? Pelo simples fato de ser mulher. Então, assim, o que a gente está, que eu acredito, né, que é essa aposta da mulher mesmo, é que nós podemos tudo. Sim, mas Mas- mas hoje em dia não existem já muitas mulheres que estão em posições Sim. muito mais E as- superiores aos homens? Sim, já mudamos muito, né? Só que eu quero colocar mais mulheres nessas posições aí também. Mais Tem mulheres. muita mulher que tem um potencial enorme, mas às vezes escondida. elas não sabem como lidar. Mas por que Então, elas não isso que eu- sabem? Não sei, porque de repente a vivência, de repente a sua E condição o ali imediatismo de vida. também, a gente estava falando sobre isso, né? Você começa um projeto hoje e amanhã você já quer o resultado, já quer o lucro, e às vezes tem esse tempo. E aí muitos relacionamentos não entendem esse tempo de amadurecimento, porque por uma empresa hoje tá firme, né? São uns 2 anos aí de trabalho intensivo para você não quebrar, então. E eu fui num evento agora, esse final de semana, e uma palestrante falou assim: às vezes a pessoa chega e fala, não deu certo. E tem um estudo que fala que você tem que fazer 10.000 horas para Até dizer dar que certo. aquilo não deu certo. Mas relacionamento de quê que você está dizendo? Muitas das vezes relacionamento até pessoal, né? Ali Pessoal, em que com sentido? o cônjuge. Então, Você muitas acha das que vezes... o cônjuge, ali o seu companheiro tem pode ter algum problema que Sim. isso impeça para que ela Sim. possa alavancar? Sim, muitos casos... Isso impede? Sim, eu Mas tenho por que muitos que ele casos, impede? assim, de mentoradas que, além da questão financeira, esse tempo de amadurecimento, até você conseguir ter o retorno do investimento, às vezes é uma questão de crise, porque, às vezes, muitas das vezes, um homem é o dominante, então ele está pagando tudo, fazendo tudo, enquanto o negócio está amadurecendo. Às vezes, muitas não têm recurso para investir. Tá, nesse sentido. Então, Mas também eu tem. achei que era. Mas existe algum outro sentido de que possa estar impedindo essa mulher de crescimento dentro de um relacionamento? Sim, Porque, assim, são mentalidade. são muitas situações, né? Sim. Assim, só Quais? a mulher mesmo que ela tá ali dentro da posição que... Eu sei. Você tem que me avisar, menina, porque eu tô olhando pra cá, não tô olhando pra você, mas vai. Ela ia falar. Então, eu acho que é a mentalidade, eu acho que é o principal sabotador, né? De qualquer pessoa, inclusive. Eu não vou colocar só a mulher, né? Porque existem muitos homens... já tá na hora, né? Do microfone para você. Existem... Não, tô falando com o diretor ali. Olha, Existem muitos homens também com inúmeros bloqueios. Mas eu acho que a mulher tem muito mais, porque nós somos mais emocionais. E nós temos uma demanda que é o lar, né? O lar demanda da mulher. Normalmente o homem sai, vai pegar ali, vai prover, né? Vai trabalhar, e a mulher fica mais em casa, precisa cuidar do seu lar, precisa cuidar dos seus filhos, de repente tem uma mãe, enfim. Então, ela não tem só o trabalho. Então, existe... Então, ao meu ver, existe essa questão da mentalidade em que a mulher precisa gerenciar muitos conflitos, né? Exato. Suas emoções... E lidar com isso tudo. Mas a Leandra estava falando que as mulheres podem. Podem. Que as mulheres podem, que elas conseguem. Então, elas vão conseguir gerenciar tudo isso que a Thay está falando? Eu acho que sim, mas com um pouquinho mais de dificuldade. Porque Por quê? não tem a ver com o externo. Eu trago para o nosso interior mesmo. A dificuldade de quebrar barreiras. Principalmente se você... tudo depende também da criação da pessoa. Como que foi o lar dela na infância? Como que ela foi criada? Ela foi criada para ser uma Amélia? Ela foi criada só para empreender e não depender de ninguém? Ser totalmente dominante, como costuma falar?
Entendeu? Então depende muito do contexto histórico dessa mulher. Então, Eu vou rapidinho, eu vou só finalizar mais uma pergunta, que aí já fica muito bem, eu passo o microfone para ela. Tá. Então vocês acham que as mulheres têm uma dificuldade maior do que os homens de mudança de mentalidade? Não, vamos lá. Joguei a pergunta Você e fui jogou. Saiu correndo. Fica aí. Eu acredito, né, que nós mulheres sofremos uma pressão um pouco maior do que os homens, né? Mas eu acredito que assim, que cada história ela é única. E é por isso que o IME está aqui, porque para elas entenderem que tem outras mulheres que estão no mesmo caminho, que elas podem sair daquela situação, sim. Né? Eu acredito que, né, nós já avançamos muito em relação aos nossos direitos, né? Em nossa questão salarial, direito ao voto, enfim. Eu sou assistente social, tá, gente? Então é por isso que eu... Aí Pedro me fala isso, já me deixa... Mas, enfim, só para finalizar. Mas, assim, eu acredito que elas podem, sim... Né? Tem dificuldade como para qualquer outra pessoa também tem, mas é preciso essa força, né? Precisa ter alguém também para falar, olha, é possível, você está no caminho para você poder seguir em frente. Até porque entra essa questão delas terem muito potencial, não consegue trazer isso com essa propriedade, e muitas das vezes um dos bloqueios é justamente dentro de casa. Né? Aquela, quando a gente fala sobre trabalhar o CPF para ser um CNPJ forte, de sucesso. Então, se você não olhar para si antes, entender e até mesmo fazer essa reeducação dentro de casa, que é onde o marido começa a entender mais do processo, então entende que é evento, são lugares, é importante investir, tá com outras pessoas que já estão caminhando, é justamente essa reeducação que começa em casa para trazer isso para fora. E é por isso que eu acho fundamental um grupo como a comunidade, né, como o IME, porque tira essa mulher dessa caixinha, né, e aí abrem portas, possibilidades, a visão amplia, porque quando você está nesse lugar onde você é aprisionada, e eu falo emocionalmente, em primeiro lugar, como eu já falei, tem muitas demandas que as mulheres precisam lidar, são muitos conflitos, né, para gerenciar. Um espaço como o IME, ela te abre a mente, né? E você quebra barreiras, crenças, e aí você consegue ter mais inteligência, sabedoria, discernimento para poder lidar com tudo isso. Acho interessante citar uma coisa que falaram comigo depois do IME, né? Poxa, eu tenho que delegar. Eu percebi que para eu crescer, eu preciso delegar. As mulheres, muitas das vezes, elas querem assumir tudo. Por apego, né? Só ela pode fazer isso. E quando a gente fala sobre isso, a gente não fala só sobre negócio, né? A gente fala, às vezes, dentro de casa. Porque se a gente quer crescer, a gente precisa de pessoas e parceiros do nosso lado. Sim. Seja homem ou mulher, seja o seu marido ou uma pessoa que trabalha com você. E algo que despertou ali dessas pessoas foi, nem tudo eu vou conseguir fazer. Tá tudo bem. Eu não vou ser 100% mãe, eu não vou ser 100% esposa, eu não vou ser 100% empresária. Eu preciso ser um pouco de cada coisa, porém, entender também algumas fragilidades. Ser frágil na hora que tem que ser, porque a mulher é frágil. Sim. E tá tudo bem. Então, quando a gente começa a falar, você precisa delegar. Às vezes, né, uma até me perguntou assim, cara, é melhor eu contratar alguém para trabalhar comigo na parte técnica ou alguém para fazer faxina na minha casa? Eu falei, o que você se sente melhor? Eu acho que é melhor ficar na técnica. Então, terceiriza a faxina. Por que não terceirizar a faxina? Exatamente. E otimização de tempo. E não é só no trabalho. Dentro de casa, né, é óbvio que ser mãe você não tem como terceirizar. Então, cuide do seu tempo para lidar com seu esposo, com a sua filha, mas se você já tem condição, que às vezes já tem, mas pela mentalidade, eu não posso gastar mais. E aí não consegue crescer, porque fica sufocada, né? Exato. Eu acho que basicamente esse é o papel do IME. Transformar não só o profissional, mas o pessoal também. Tá, então gostaram das perguntas? Você soltou a bomba, né? Eu soltei a bomba e realmente soltei a bomba e fui embora. Então, por que eu faço essas perguntas? Por que eu fiz essas perguntas? Mesmo por um grupo de imersão de mulheres. Eu acho que muitas mulheres devem se fazer alguns tipos de perguntas, né? E aí não é exato. Acho que
vamos ser francos, assim, muitas mulheres que eu acho que devem estar empreendendo, e a Leandra, que trabalha com assistência social, acho que deve ver alguns casos, né, de mulheres que existem um bloqueio devido a, principalmente às vezes, a relacionamentos, né, de ter que escolher entre uma vida com um propósito corporativo ou uma vida com um relacionamento, como é que eu posso dizer? Relacionamento tradicional. Sim. Né? Então, eu acho que deve aparecer muitas mulheres dessas para vocês. E eu queria saber qual é a orientação que vocês dariam para essas mulheres que estão se sentindo ali no... tem gente que fala que é no olho do furacão, eu coloco na fronteira do descontrole ali, que não tá ali bem no meio, não sabe, encontra o IME. O que vocês acham que o IME pode ajudar e orientar nesse sentido? Então, eu acredito que, assim, é abrir novos horizontes, né? É fazer ela enxergar que, de repente, ela tem um potencial que está muito escondidinho nela ali. E o IME, né? Que cada uma falando o seu. Assim, eu tenho uma história de vida, a Mariana, a Karen, a Thay, possa despertar alguma coisa nela e transformar aquilo dali, de repente, em algum negócio, né? E falar que é possível. Você só precisa dar o primeiro passo. Precisa do primeiro passo e a constância do hábito naquilo dali. Vai acontecer diversidade? Muita coisa, né? Empecilhos sempre vão acontecer ali. Porém, é como aquilo, né? Vai o trem, né? Vai embora. Mas o primeiro... E qual o primeiro passo? O primeiro passo é o incômodo. Quando você se incomoda com aquilo que não está bom, que já não faz mais sentido, é o primeiro passo da mudança. E aí, de fato, é encontrar essas pessoas que vão te impulsionar. Então, o IME é um lugar onde, primeiro, você vai sentir esse incômodo, vai encontrar mulheres que também estão em busca do mesmo objetivo que você, que todo mundo sonha. Ter sucesso, ter uma marca, ter um tempo, ter qualidade de vida. E aí, sim, começar um movimento de reorganização da casa. Ou seja, o que agora eu preciso mudar? Porque gera identificação. Então, você vê que você não está sozinha. Muitas chegam, nossa, eu achava que só eu passava por isso. E não, todo mundo passa. Mas e agora? O que você vai fazer para mudar? E é ali onde elas vão achar essa chave. Muito bom. Agora eu quero que vocês deixem uma mensagem, cada uma de vocês, para todas essas mulheres que estão aí nesse ponto de interrogação do que eu devo fazer. Entre um propósito, um objetivo e a zona de conforto. A mensagem que eu tenho, assim, para dizer é que juntas vamos mais longe. Então, independente, mesmo se você for de perto, conseguir chegar em Maricá, venha. Mas se caso não, procure na sua região, né, estar nesses movimentos. Se não tiver, crie você, chame uma amiga, chame uma vizinha, e esse movimento começa a ser constante. Hoje, com o digital, a gente consegue abraçar mais isso. Então, hoje eu tenho cliente de Curitiba, do Sul, então a gente consegue esse contato. Mas procure estar com pessoas que, de fato, te inspira e te motiva a estar no próximo nível. O recado que eu deixo é: vá com medo mesmo. A gente nunca está preparada para aquilo que a gente imagina ou sonha. Mas quando você está disposta a mudar, tudo acontece. Então, vá com medo mesmo. Vá sem preparo. No caminho, você vai se encontrar. Eu já falo assim, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo e siga, né, no seu... Assim, a gente fala, né, nos seus sentidos, né? Acredite. Algumas adversidades vão acontecer porque é natural, né? Todo crescimento, às vezes, ele vem por causa da adversidade, por causa das coisas que você vai passando, mas dê o primeiro passo e vai. E outra coisa, né? Não se agonie, né? Se organize, porque com organização você vai longe. E eu falo o seguinte: seja uma mulher inconformada. Nunca se conforme com o estado que você está, seja emocional, seja financeiro, seja familiar, espiritual. Seja uma mulher inconformada.
Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Se você precisa de conhecimento, busque conhecimento. Veja a sua necessidade. Se você tem necessidade de emagrecer, não sei qual é a sua necessidade, espiritual, financeira, olha para a sua necessidade, seja inconformada, busque ajuda, busque avançar e não espere o medo, porque o medo não vai deixar de ter medo. Então, você precisa ir com medo mesmo. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? IME, dia 12 de abril. Dia 12 de As abril, vagas já sim. estão- Peraí, vamos lá. Leandra ficou nervosa venha aqui para quando o IME. soube que vem- 50% já está preenchida. Então, assim, o momento é agora. E o IME é nesses últimos dias que rápido, né? Sim, Ou é nesse- onde elas... Gente, já é semana que vem, então vamos embora. Então, assim, já está chegando, já estamos indo, já foi março, né, gente? Nem pisquei, março já foi. Então, 12 de abril estaremos juntas de 9 até as 4 em Araçatiba, Maricá. Com fotos. Vou fazer Com ensaio lá Fotos também. maravilhosas. com Sigam o Thay, Instagram, @IME, Imersão de são Mulheres. Imersão de Mulheres. E link na bio, faça sua inscrição. Dúvidas, pode chamar a Leandra, a Thay, Karen, eu, que a gente vai reorganizar e entender o seu momento para que vocês estejam com a gente. Porque vai ser mão na massa. Não Literalmente, você ser vai sair com só tudo escuta, pronto. É mão na massa, Não tem caneta desculpa. na mão e muita escrita, porque é isso, né? Vai ouvir e vai colocar, já vai sair, Vai sair né, com o tudo plano de ação. pronto. Perfeito. Deu o primeiro passo. É isso, no IME. Bora. Perfeito. Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada. Finaliza agora. Pode finalizar. Eu? Pode finalizar. Primeiramente, agradecer a atenção de vocês. Tenho a certeza que o IME veio para mudar a vida de muitas mulheres. Perdão que eu olhei para o lugar errado. Pode ser. Primeiramente, agradecer a atenção de vocês e mostrar o quanto o IME pode te ajudar a evoluir, não só na sua vida pessoal, profissional, mas também te encorajar a sair deste lugar que você está. Juntas vamos mais longe. Muito. Então, gente, valeu, obrigado.